Eu vou te mostrar que quem cuida da tua vida é Deus, é o Senhor. A paz do Senhor Jesus, meu amado irmão, minha amada irmã, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal Seja Servo. Fica comigo até o final, porque Deus vai falar contigo através desta mensagem. Moisés já no seu nascimento ali, já de cara, 3 meses de vida, e Moisés tem que ser escondido pela sua mãe, porque há um decreto para matar todos os bebês no Egito, porque o povo de Israel, a nação de Jacó se multiplicou ali no Egito, cresceram grandemente e se tornaram para o faraó uma ameaça, pois se houvessem muitos homens, muitos meninos, eles formariam um grande exército, poderiam formar, assim via o faraó, e poderiam tomar o domínio, o poder ali no Egito. E se sentindo ameaçado, faraó faz um decreto onde todos os meninos até 2 anos de idade eles têm que ser mortos. As meninas não, mas todos os meninos. E Joquebede esconde Moisés até o 3º mês, já não podendo mais escondê-lo. Ela faz um cestinho, coloca no rio e ela confia no Senhor. Ela entrega Moisés ao Senhor. A sua irmã Miriam acompanha o cestinho e ele vai parar no palácio de Faraó. Quando ele chega no palácio de Faraó, ali nas dependências do palácio, ali no rio, a filha de Faraó, ela está tomando banho, se banhando nas águas do rio Nilo. E ao se banhar nas águas do rio Nilo, ela vê ali um cestinho, vê ali um bebê, e ela diz, olha, esse é dos hebreus, né? Este é um bebê dos hebreus. E o Moisés acha graça aos olhos da filha de Faraó. Então, achando ele graça aos olhos dela, ela nomeia ele ali como Moisés, porque das águas o tirei. Toma ele para o seu filho. Miriam, sua irmã, que estava acompanhando o curso do cestinho, ela oferece para a filha de Faraó uma ama das hebreias. Ela aceita e retorna Moisés para Joquebede, agora com todo o recurso necessário para o seu crescimento até um determinado tempo. Ali Moisés começa a passar já por um processo difícil desde o seu nascimento. Mas, chegado um tempo, ele retorna para o palácio agora com a sua mãe adotiva, a filha de Faraó, e cresce ali. A Bíblia vai mencionar que depois de crescer ali por volta dos seus 40 anos, um dia Moisés resolve visitar os seus irmãos. Nós não sabemos, porque a Bíblia não conta de que forma que ele fica sabendo que ele é dos hebreus, que ele é um hebreu e que ele fora adotado. Existem inúmeras teorias para que isso possa ter acontecido, filmes, novelas e história, né? Mas a gente não sabe ao certo como isso se deu. Mas o fato é que ele fica sabendo que aquele povo que está ali em escravidão, aquele povo que está trabalhando no Egito, eles são os seus irmãos. E o que acontece no coração de Moisés é uma inquietação. A partir deste momento, há uma inquietação no coração de Moisés, e Moisés não consegue mais ter uma vida normal no Egito, como príncipe do Egito, como alguém que tem todo o luxo, que tem todo o conforto, que desfruta disso tudo, que tem poder, que manda e desmanda no Egito. Ele não consegue mais viver da mesma forma. E no dia, justamente no dia em que ele sai para ver os seus irmãos, o que acontece é que um dos seus irmãos está sendo açoitado, está sendo machucado por um capataz, por um dos seus algozes ali no Egito. E os planos de Deus, meu amado irmão, minha amada irmã, eles não podem ser frustrados. Então eu quero te dizer que algumas coisas vão acontecer na tua vida para que haja mudança de cenário,
para que haja mudança de ambiente, as águas não vão ficar paradas, elas vão se movimentar, as coisas vão começar a acontecer. E ali é naquele ambiente violento, aquele ambiente ali de chibatadas, aquele ambiente hostil ao irmão de Moisés. Moisés vê e ele fica frustrado com aquela cena, ele se inquieta com aquela cena terrível que ele enxerga, e ele não toma aquilo como algo normal. Existem muitas coisas, querido, que nós vemos nos dias de hoje que para nós parece algo normal. Hoje o que acontece é que muitas pessoas não se indignam mais, as pessoas acostumaram com determinadas situações, e o que nos traz comodismo e indiferença nos traz conivência. Quando nós somos cômodos e indiferentes a determinadas situações, é porque nós somos coniventes com aquilo que está acontecendo. E Moisés tomou uma posição. Moisés resolveu se posicionar, e isso traria um preço para a vida de Moisés. Moisés vê ali aquela injustiça acontecendo, e ele se posiciona, e ao defender o seu irmão, ele mata um egípcio. E matar um egípcio, naquele contexto, seria um crime gravíssimo, ou seria passivo de morte. E Moisés passou ali a esconder, ele esconde o cadáver daquele egípcio, e ele vai, no outro dia ele volta. Ninguém viu para ele estava tudo certo, mas ele volta. E quando ele volta, ele vê ali dois irmãos brigando, dois irmãos discutindo, e ele resolve falar com eles. Ele diz: ei, por que vocês estão brigando? Né? Se vocês dois são escravos e ainda estão brigando, vocês estão passando por essa situação e ainda estão brigando, ao invés de estarem se apoiando, de estar se ajudando. E o que acontece, querido, é que os seus irmãos não o compreendem. Os seus irmãos, ao invés de entenderem que ele estava pacificando, que ele estava trazendo ali bondade, amor, aquilo que havia no coração dele, os seus irmãos dizem para ele: tu também por acaso agora quer nos matar como tu mataste o egípcio? Olha só que coisa incrível, meu amado irmão. É isso que nós vivemos. Hoje é isso que nós vivemos, nós vemos muitas dessas coisas acontecerem, injustiças acontecerem, coisas que nós não esperamos. Muitas vezes nós achamos que estamos fazendo uma benéfice, um bem, nós achamos que estamos no caminho certo, segundo a palavra de Deus, e há levante até mesmo por parte dos nossos irmãos. Mas eu quero te dizer aqui, querido, que quando há uma coisa grande para acontecer, o que estava para acontecer na vida de Moisés não era algo comum, não era algo que acontece todos os dias. Moisés começa a receber agora o trabalhar do Senhor para que o seu ministério seja levantado. Ali então, esse negócio da morte do egípcio foi descoberto e Moisés teve que fugir. Moisés teve que sair do ambiente, teve que sair correndo às pressas, deixar tudo para trás. E ele vai. Moisés ali aos seus 40 anos, já vem por um processo desde a infância, teve que deixar a sua família, sair do seio da sua mãe, passou o trauma de ser arrancado da sua mãe, porque um bebê sofre esse trauma, o bebê sente, ele passa por vários traumas, por várias dificuldades. Agora ele tem ali um relacionamento com a sua família egípcia, de certa forma, ele ama aquelas pessoas, ele foi criado ali com a sua mãe egípcia, com o seu irmão, que seria o futuro faraó, né, e ele foi criado naquele ambiente, aquelas pessoas eram a sua família. Então Moisés, mais uma vez, ele vai passar por um trauma de ter que deixar a sua família. Ele sai do Egito e ele vai embora, e ele vai parar numa cidade chamada Midian. E quando ele chega em Midian, ele encontra ali a mulher que seria sua esposa, Zípora, com as suas irmãs, sendo ameaçadas por pastores que estavam naquele lugar. E quando ele vê aquela situação, ele vai intervir por elas. E quem conhece a história, né, sabe do que eu estou me referindo. Se tu não conhece, vai lá no livro de Êxodo,
que tu vai encontrar toda essa história lá. E aproveita e já lê o livro todo já, porque vai ser bênção para a tua vida, querido, querida. E aí o que acontece, ele é acolhido ali pela família de Zípora, ele se casa, ele tem os seus filhos, e passa-se o tempo, passam ali mais 40 anos, e certo dia, Moisés, que está com a vida tranquila, tudo começa tranquilo, tudo está tranquilo, começa a desconfiar, meu amado, minha amada, quando as coisas ficarem tranquilas demais. A Bíblia diz: vigiai e orai, vigiai e orai. Em todo o tempo nós devemos estar ligados no mundo espiritual sobre o que está acontecendo. Então eu quero te dizer o seguinte, ele começa aliás, as coisas estão tranquilas, ele está ali com a sua família, apacentando as ovelhas, porque ele agora vira de príncipe, ele vira pastor de ovelhas, começa ali a cuidar no deserto, aquelas ovelhas ali, e o que acontece? De repente, ele vê um monte, ele sobe no monte, e ele vê uma sarça ardente, uma sarça que queima, mas ela não se consome. Ela não se consome. E aí ele escuta a voz do Senhor: Moisés, tira as sandálias, porque o lugar que está pisando é terra santa. Eita glória, tu sabe quem te chamou? Eu quero te fazer essa pergunta hoje. Tu sabe quem te chamou? Tu ouviu a voz de Deus? Tu sabe da onde tu saiu? Tu consegue avaliar a tua história e ver como é que tu parou neste cenário que tu encontra hoje? Quem foi que depositou tudo que tu tem hoje, toda a confiança? Quem é que depositou sobre a tua vida tudo que tu tem hoje? Tu sabe responder esta pergunta? Eu quero te dizer hoje que o Deus Todo-Poderoso é aquele que te chamou para fazer uma grande obra. E os planos de Deus, os projetos de Deus não podem ser impedidos. Olha o que Moisés vai dizer. Moisés começa a falar ali com Deus. Ele começa a ouvir o Senhor. E o Senhor começa a dar a instrução, porque o Senhor é Deus que instrui. O Senhor é Deus que te dá instrução. A instrução do Senhor está sobre a tua vida. E eu quero te dizer que a instrução do Senhor, às vezes, ela causa espanto em algumas pessoas. Algumas pessoas se escandalizam com a instrução do Senhor, porque Jeremias ouviu a voz do Senhor jovem, um menino. E quando ele escuta a voz do Senhor, o Senhor fala com ele e diz: Jeremias, te levanta e te põe à porta do templo e te coloca ali, e ali tu vai falar as minhas palavras, que eu as colocarei na tua boca. Tu vai profetizar aos anciões da casa de Israel e a todo o povo. E ali ele começa a falar uma série de coisas que o povo está fazendo, e ali desagrada. As pessoas começam a se desagradarem de Jeremias, então eles fazem uma série de atrocidades. E Jesus vai dizer: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Olha só o que Jerusalém faz, né? Então, eu quero te dizer, querido, que quando o Senhor te chama, algumas coisas vão trazer desconforto. Alguns processos de Deus na tua vida vão trazer desconforto, mas tudo isso é para que se cumpra o projeto de Deus na tua vida, tá certo? Então Moisés é alguém que está agora ouvindo a voz do Senhor, diante da voz do Senhor, depois de ter passado muitos processos até ali os 80 anos. Agora com 80 anos, Moisés é chamado por Deus. E ele recebe uma ordem difícil do Senhor. Ele diz: Moisés, vai lá, porque eu tenho ouvido a voz do meu povo. Eu tenho ouvido o chamado do meu povo, o clamor do meu povo. E tu vai libertar o meu povo. E Moisés diz: mas Senhor, quem sou eu que possa libertar o teu povo? Quem sou eu? E aí ele começa numa discussão com Deus, e Deus vai dizer para Moisés, Deus começa a ficar irritado. Ele diz: Senhor, Moisés diz para Deus: eu sou pesado de língua, minha língua é pesada, eu não sei falar. E aí ele diz: não é Arão o teu irmão? Não é Arão o teu irmão? Ele disse:
ele lhe será por boca e tu lhe será por Deus. Ele diz, vai e fala o que eu te mandar. Não fui eu que fiz a língua do homem? Não fui eu quem fiz a boca do homem? Ai, querido, querida, eu quero te dizer nessa mensagem que o Senhor, Ele te envia, Ele te manda, Ele te ordena, mas Ele não te envergonha, Ele está cuidando de ti. É o Senhor quem cuida da tua vida, querido, querida. Eita, glória a Jesus. Eu sinto graça de Deus para liberar essa palavra aqui sobre a tua vida. Moisés vai numa tarefa difícil, entrar no Egito e falar a Faraó, e falar aquele que está no trono, aquele que é considerado Deus na terra, como era considerado Faraó. E aí o que acontece? Ele vai e faz conforme a instrução do Senhor. Assim começam a vir as pragas sobre o Egito e tudo aquilo que acontece ali, todo aquele movimento no Egito. Além de levar a Faraó a notícia, Moisés ainda precisa convencer os seus irmãos de que foi Deus quem mandou essa notícia. E ele fala para Deus, Senhor, eu vou chegar lá e vou dizer que quem me mandou? Ele vai dizer, e o Senhor diz para ele, diga que o eu sou te enviou. E ele fez assim. E aí se eles não acreditarem, Senhor, daí tu manda lá, tu joga o cajado no chão, ele vai se transformar numa serpente e tu segura. Aí se eles não acreditaram, Senhor, aí tu faz um segundo sinal, que era de sangue. Aí mesmo assim, não, e Moisés fez o sinal com a mão, ficou leprosa e depois se foi restaurada. Então, os seus irmãos começaram ali a acreditar, mas mesmo assim a caminhada foi difícil, a caminhada foi árdua, porque ia passar por vários processos ali no Egito. As coisas já não estavam boas ali, havia muita opressão de Faraó em cima ali dos escravos. E aí, como Moisés começa a profetizar, o Faraó começa a dizer o seguinte, eles estão ociosos, eles estão sem o que fazer, não tem nada para fazer, resolveram encher o saco, resolveram incomodar, agora estão pensando em liberdade. Ora, que história é essa de liberdade? Então, ele manda aumentar a carga de trabalho. Agora ele manda eles fazerem os tijolos, eles mesmos vão ter que fazer os tijolos, eles vão ter que trabalhar mais, trabalhar dobrado, e começa a racionar a alimentação e uma série de restrições que eles começam a sofrer. E o que acontece? Moisés também começa, juntamente com o seu povo, a sofrer as consequências disso, porque o povo que queria liberdade, que estava clamando a Deus, não abraçaram essa causa com Moisés. O mesmo povo que estava clamando a Deus por liberdade não conseguia entender o processo que eles estavam atravessando. Então eles se voltavam contra Moisés, colocavam Moisés contra a parede, diz, olha, tu veio falar no nosso nome, agora nós estamos passando por tudo isso aí, e agora como é que vai ser? E Moisés ali firme, Moisés ali orando a Deus, e Moisés ali passando por este processo difícil de libertação do povo, até que um dia as correntes vão se quebrar, Deus vai liberar o povo de Israel, vai matar o primogênito de Faraó, e Faraó libera o povo. Faraó diz, olha, tá bom, vocês podem ir, só que depois ele vai se arrepender. E todas essas coisas vão acontecer. Por que eu te contei tudo isso, meu amado irmão, minha amada irmã? O povo vai atravessar o mar com uma série de objetos, com uma série de despojos, né? Eles vão receber ali, porque o Senhor diz, olha, vão à casa dos vizinhos, ali vai de todo mundo. O pessoal ficou com muito temor. O pessoal ficou com muito temor. Temor de Moisés. Eles ficaram com temor, com medo. E por causa deste temor, deste medo que eles ficaram de Moisés, eles, do povo também de Israel, por causa dos sinais e maravilhas e prodígios que eles viram acontecer, eles começaram a entregar tudo que eles tinham de valor, né? Segundo a ordem de Deus, Deus mandou pedir, eles não saíram de mãos vazias. Eles começaram a pegar tudo que tinha ali. E eu quero te dizer, tu que é espiritual, é para ti que é espiritual e que sabe o que está acontecendo, tá vendo o cenário, tá vendo a situação, é para ti que tem comunhão com Deus, é para ti que tem estado de joelhos dobrados, querido. Não quero que tu venha aqui dizer depois que eu te dei uma profetada, que não aconteceu, que isso e aquilo. Eu quero aqui, tem pessoas que têm vida com Deus, que estão ouvindo essa mensagem e que o Senhor já tem te falado sobre o ambiente que tu está vivendo.
o ambiente que tu vai enfrentar, é sobre o que tu vai ter que deixar e dos lugares aonde tu vai ter que sair e o que tu vai levar junto, as coisas que vão acontecer, o Senhor já tem te dito. E através dessa palavra eu quero te dizer, querido, que o Senhor não vai te liberar de mão vazia, sabe por quê? Porque o Senhor é Deus que te honra, o Senhor é o Deus que sabe o quanto tu trabalhou, o quanto tu for fiel. O homem, ele libera de mão vazia, o homem, ele libera com ingratidão, o homem, ele chuta, ele manda embora, mas Deus não, Deus te conhece, Deus sabe o quanto tu te esforçou, o quanto tu te empenhou, o quanto tu depositou na obra, o teu suor, o teu esforço, as tuas finanças muitas vezes, e Ele não vai te liberar de mãos vazias. Tem graça de Deus sobre a tua vida, tem bênção de Deus chegando sobre a tua vida e sobre a tua história. O Senhor está marcando história, o Senhor vai tirar o povo dali com toda sorte de bênçãos, vai atravessar com o povo pelo deserto com Moisés. Moisés começa a enfrentar vários obstáculos, porque o povo não entende, a cabeça do povo, a mentalidade do povo é mentalidade de Egito, é mentalidade fechada, é mente que não se abre. Sabe, os arreios de cavalos, eles são assim, para que o cavalo não possa enxergar o que está ao redor. E o povo de Israel, ele era um povo assim, que tinha que se misturar ali com aquelas culturas, e ficaram ali com a mente presa em culturas, né? E eles não conseguiam enxergar as coisas que Deus já tinha feito, o que ele ainda era capaz de fazer diante daquilo que já tinha feito. E começaram ali a falar, a xingar Moisés. Moisés, tu nos trouxe aqui para morrer. Oh, Moisés, como é que tu faz um negócio desse, Moisés? Nós vamos te matar, Moisés. Mais ou menos só faltou isso. Eles não disseram nós vamos te matar, mas só faltou dizer isso. Aí o que acontece? Moisés vai orar. Moisés fala com Deus, porque quem instrui Moisés é Deus. Moisés vai lá e fala, Senhor, o que eu vou fazer agora, Senhor? Olha aqui qual é a situação, olha o mar aqui, o mar está fechado e agora nós temos que atravessar e Faraó vem vindo aí. E agora a coisa ficou ruim. Agora ficou russa a coisa para nós. E aí Deus olha para Moisés, Moisés, por que tu tá clamando a mim? O que tu tem nas mãos? Usa o teu cajado. Usa o que tu tem nas mãos. Eita glória, o Senhor vai te mostrar. Se Ele não te mostrou ainda, Ele vai te mostrar que tu tem sim alguma coisa nas mãos para usar. Alguma coisa que o Senhor já colocou nas tuas mãos. Alguma porta que Ele já abriu na tua vida. E Ele vai te mostrar, Ele vai fazer tu usar essa ferramenta. Aí o que acontece? O mar se abre, o povo passa e ali nós vamos enfrentar uma outra fase, né? O nível ali vai começar a mudar, o mar se fecha, os carros são todos afogados ali, os soldados e todo mundo morre no mar fechado ali. E ali o povo vai enfrentar uma outra fase, a fase de não ter água, a fase de não ter comida, de começar a pedir para Moisés, e tudo o povo não entendia, porque o povo não era espiritual. Espiritual era Moisés. Então Moisés falava com Deus, intercedia pelo povo, pedia para o povo, pedia ajuda a Deus. E o que acontece? Depois de tudo isso, todo este processo, ali por volta de 2 anos, deixa eu só conferir aqui, se não me engano, somente... Aqui não diz depois eu vou conferir direitinho, irmãos. É que é coisa demais na cabeça da gente. E eu acabei esquecendo aqui quanto tempo fazia que eles estavam aqui já. Mas o que acontece é o seguinte, que depois de todo esse processo, eles já estavam ali há mais de 2 anos já. O livro de Números vai mencionar aqui logo no começo. E aí depois vai seguindo na sequência as coisas que vão acontecendo. Moisés vai para o monte, vai dar a lei, aquela coisa toda. E aí... O que acontece é que um dia, depois que a esposa de Moisés ela morre e tudo, Moisés ele se casa de novo. Ele se casa com uma mulher, algumas bíblias falam cusita, outras cuxita. Era uma mulher que não era do povo de Israel. E isso desagrada a Miriam. E a Miriam ela vai falar com Arão. E olha só o que ela diz. Presta bem atenção, minha amada. Diz assim, por acaso Deus fala só por Moisés? E não fala por nós também?
Por nós ele não fala agora, é só por Moisés que ele fala. Presta atenção, meu amado, nesse texto aqui, tu já vai entender a mensagem. Deus fez todos os sinais que fez e mostrou que era com Moisés. E aí, Miriam entra, ela vai até Arão reclamar do casamento de Moisés com essa mulher que a desagradou. Então ela vai largar coisas que estão ali no seu coração, né? Ou seja, ela teve um sentimento ali de inveja por Moisés. Eu disse agora, Deus só fala por Moisés e não fala por nós também? Deus não usa a nossa boca para falar também? É só Moisés, né? Então ela se levantou ali contra o seu irmão. Olha, mas percebe aqui, quero te deixar um detalhe importante. Essa Miriam é a mesma Miriam que cuidou da vida de Moisés. Ela mesma que acompanhou o cestinho chegar lá na filha de Faraó. Ela mesma que teve todo esse cuidado, esse carinho. Olha como o inimigo ele é astuto. Ele usa pessoas que nós amamos muitas vezes. Ele usa pessoas que estão perto de nós para nos entristecer, para nos abater, para fazer a gente parar, a gente desistir. Eu quero te dizer, não desiste por causa disso. Sabe por quê? Porque eu vou te falar agora. Porque Deus é o Deus que te chamou, é o Deus que te capacitou, é o Deus que te honra, é o Deus que responde pela tua vida. Existem coisas, querido, que tu vai ouvir e não vai responder. E existem coisas, meu amado, que Deus, tu nem vai ouvir, mas Deus vai responder pela tua vida. Sabe por quê? Porque Ele sabe. Olha só, presta atenção, eu vou ler o texto aqui. Eu quero te pedir, porque o nosso negócio aqui é Bíblia, irmão. Nosso negócio é Bíblia. A gente não pode tirar coisa que é invenção da cabeça da gente. A gente que vive e tem vida com o Senhor, a gente precisa disso aqui. Bíblia Sagrada. Então eu quero ler para ti aqui, no capítulo 12 do livro de Números, quando diz assim, sobre o título A Sedição de Miriam e Arão. E diz assim: E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cusita, nessa tradução, que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cusita. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Arão estava junto, mas Deus vai falar com Miriam, porque ela que inicia o negócio ali. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Mulher é fogo, irmão, mulher é fogo. Senhor, não estou falando aqui contra as mulheres, mas a gente sabe que existe muita vaidade, né, no meio das mulheres, infelizmente, coisas que para os homens não são relevantes, para as mulheres, às vezes uma coisinha assim se torna um negócio, né, por causa da vaidade. Muitas vezes a mulher, ela se veste não para ela, não para o seu esposo, mas eu quero abafar, eu quero me vestir para as outras irmãs, né, eu quero me vestir para as outras, para a família, no meio da família, eu quero me vestir para chamar atenção. As pessoas, as mulheres, elas fazem muito isso, né? Esse sentimento nasce, e como eu falei, os homens têm os seus defeitos, mas eu tô falando especificamente desse caso aqui, aonde Miriam, ela começa ali com aquela coisinha, com aquela picuinhazinha, querendo incomodar. Ela tá querendo incomodar, ela não gostou da mulher, não gostou da cunhada, e agora ela quer incomodar o Moisés. E aí ela diz o seguinte, e disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu? E era varão Moisés muito manso Moisés, mais do que todos os homens que haviam sobre a terra. O Senhor cuida da tua vida, querido. Não te preocupa em ser manso. Às vezes a gente acha que é meio abobado, né? Porque o trabalhar de Deus foi tão forte na tua vida que antes era meio Pedrão, antes era meio Pedrona. E aí tudo pegava a espada e saía cortando a orelha, mas o trabalhar de Deus foi tão forte na tua vida, que às vezes quando tu pensa assim, eu vou responder, não respondo, falo, não falo, e aí fica assim meio sem falar, sabe, parece meio abobado das ideias, parece assim que é um covarde, né? Mas eu quero te dizer, querido, querida, não te preocupa com isso, sabe por quê? Sabe por quê? Porque quando tu não responde, o texto que está dizendo não sou eu. Tem pessoas que eu falo isso assim, o texto que está dizendo não sou eu. Mesmo assim os irmãos não entendem, mas Jesus disse que era necessário isso acontecer. Não são todas as pessoas que vão compreender a palavra de Deus. Por quê? Porque ele não é para todos compreender. Foi Jesus quem falou. Não estou eu dizendo isso, tá certo, querido? Então descansa o teu coração. Olha só, tem momentos que tu vai ter que calar, tem momentos que tu vai ter que ficar quieto, mesmo que tu não goste, mesmo que a coisa esteja feia, mesmo que o negócio esteja russo. Aí olha só o que tu faz,
Olha só, presta bem atenção no texto, ó. E era varão muito manso, mais do que todos os homens que haviam sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, ele chamou os três. Olha o que Deus faz. Deus não manda recado para ninguém, irmãos. Deus não manda recado, Deus não usa indireta, Deus não fala isso, né? E outra coisa, Deus, ele, além de... Existem situações onde ele convoca, né? E existem situações onde ele é gentil, né? E eu já vi muita gentileza de Deus, o amor de Deus, né? E eu me sinto muito grata ao Senhor por isso. Existem coisas que são sobrenaturais, irmãos. Se eu contar aqui, tem pessoas que não vão acreditar, né? E tem experiências tão maravilhosas com Deus. Tem pessoas que não acreditam, literalmente elas não acreditam, mas isso é para quem vive mesmo. Eu não tô aqui me vangloriando de nada, eu só quero fortalecer a tua fé, querido. Sabe por quê? Porque Deus abomina a vanglória. Eu não tenho nada de mim mesma, mas tudo é de Deus, é tudo por Ele, para Ele, né? Ele que fez todas as coisas, né? A gente é dele, né? Tudo para a glória dele. Então eu quero te dizer que com toda a humildade, apesar que a humildade tá nas ações, né? Às vezes na fala a gente consegue até pegar alguma coisinha, mas muito mais nas nossas ações do que na nossa fala, né? Porque a fala também engana muito. A palavra diz que o coração fala, a boca fala do que o coração tá cheio, né? E eu quero te dizer, olha só, ele disse o seguinte: vocês três saiam à tenda da congregação. Saíram eles três. Olha só o que Deus faz. Deus não manda recado, irmão. Deus coloca as pessoas uma na frente da outra. Deus, ele faz, tem momentos, né? Não são todos os momentos, mas há momentos que o Senhor, ele chama, ele conversa, ele explica. As coisas, elas não ficam em oculto. As coisas vêm à verdade, vêm à tona, né? E aí eu quero te dizer o seguinte, tô aqui, talvez termine aqui o meu vídeo aqui no celular. Eu quero encerrar rapidinho, porque o meu celular tá com pouca memória. Tá? Vós três sair assim, a tenda da congregação. Aí desce a coluna da nuvem na tenda da congregação. Ele chama eles ali e começa a colocar esse negócio aí às claras, né? Ele começa a falar para Miriam: Miriam, olha só o seguinte, para ti e para Moisés eu quero falar. Se eu por acaso falo com o profeta, para o profeta eu falo por figuras, eu falo por sonhos, mas com o meu servo Moisés eu falo boca a boca. Ele é diferente, porque ele me é fiel em tudo que eu peço para ele, ele faz. É isso que Deus vai dizer. E aí Deus se ira com Miriam, e ele vai dizer que um pai cospe na cara do seu filho, no rosto do seu filho. Esse filho vai ficar afastado 7 dias da congregação. O que acontece? Ela recebeu ali uma repreensão, o seu irmão Arão e Moisés intercederam por ela, e mesmo assim Deus disse que ela ficaria 7 dias afastada, leprosa, afastada do meio da congregação, porque se levantou contra o servo do Senhor, seguindo uma ordem, uma instrução do Senhor. Eu quero te dizer, querido, que Deus, ele levanta muitas pessoas. Muitas pessoas são levantadas pelo Senhor, como foi Saul. Mas Saul não ouvia mais a voz de Deus. Ele começou a fazer as coisas da sua própria vontade. Ele não conseguia. Existem muitas pessoas hoje, irmãos, que não conseguem perceber a ação do Espírito Santo. Elas não conseguem. Muitas pessoas estão tomadas por um sentimento de vaidade, principalmente nas igrejas, meus irmãos. Eu não quero falar contra isso aqui, porque a gente sabe que Deus trabalha. Eu vejo a igreja como um grande hospital. A gente, quando está no hospital, a gente vê que muitas pessoas não estão ali porque elas estão curadas, elas estão ali buscando cura, buscando solução para os seus problemas. Mas hoje nós vemos muita vaidade entre muitos irmãos, na família, na rua, no trabalho. As pessoas querem se engrandecer, querem ser maiores que as outras, e jamais, o que acontece? A gente não pode ofuscar, né? Se as pessoas se sentem ofuscadas, elas começam a se incomodar. Mas eu quero te dizer hoje, assim como havia ministério para todo mundo, naquela época, no tempo de Pedro, Paulo, João, da igreja primitiva, havia o ministério de Paulo, havia o ministério de Tiago, havia o ministério de Pedro, havia o ministério de Barnabé, enfim, outros apóstolos que se dividiram, Tomé, né, e vários outros discípulos, Mateus. Eles foram cada um para o seu lado, porque o campo era muito grande. A palavra do Senhor diz que o campo é grande, a seara é grande, poucos são os ceifeiros. Então, às vezes, a nossa mente, ela está focada, irmãos, em determinado espaço, e a gente não consegue entender aquilo que o Senhor está fazendo. Então eu quero te dizer, sobre a tua vida existe uma chamada.
Não sei qual é a situação que tu está atravessando. Eu não sei o que é que tem inquietado o teu coração. Eu não sei quais são os levantes na tua vida, o que tem acontecido, situações que têm te frustrado, te incomodado. Mas uma coisa eu quero te dizer, descansa o teu coração, porque tudo aquilo que Deus te mandar fazer, Ele é contigo. Existem momentos que Deus manda e Ele mesmo te faz recuar. Sabe por quê? Porque Ele fez isso com Davi. Davi, ele foi ungido rei. Eu tô ajeitando aqui os cabelinhos aqui que estão pra fora, aqui, ó, que estão sem produto, eles começam a ficar meio rebeldezinho aqui, ó. E aí eu quero te dizer o seguinte, que Davi, ele muitas vezes tinha que se esconder. Davi, ele saía, ele era perseguido por Saul, a quem ele serviu muito tempo a Saul, e depois chegou um tempo da perseguição. E isso aconteceu porque Deus permitiu, era necessário que acontecesse. Então Davi se escondia, ele tinha o tempo de sair, tinha o tempo de se esconder, e Deus era com Davi. Deus não desamparou Davi em nenhum momento. Da mesma forma ele fez com Moisés. O cuidado de Deus está sobre a vida dos seus servos. Assim como eu quero te dizer aqui, Miriam, sua irmã de sangue, ela que cuidou para que ele chegasse no seu curso ali, foi usada por Deus naquela situação. Agora ela se levanta contra a vida de Moisés. Oh, glória a Deus, aleluia. Mas Deus era com Moisés. Deus guardou a vida de Moisés. Deus levantou Moisés. E Deus disse que, igual a Moisés, nunca se levantaria profeta na terra. Moisés era fiel em tudo que Deus pedia, em tudo que Deus ordenava. Talvez alguém não vai entender. Querido, não espere, eu quero te dizer hoje, eu já vou encerrar esse vídeo, não espere que alguém entenda o que está sobre a tua vida, não espere. Não espere que o homem compreenda, não espere talvez que a tua família compreenda, que o teu pastor compreenda, que as tuas irmãs, não espere que os irmãos de departamentos, os teus colegas do trabalho, não espere que os teus vizinhos, não espere do homem que alguém compreenda o que Deus colocou sobre a tua vida. Simplesmente continua caminhando, continua sendo fiel ao Senhor, aquilo que Ele te mandar, aquilo que Ele te ordenar, porque Ele vai te honrar. A bênção do Senhor. Sabe por que o Senhor honra? Porque Ele sabe o quanto é doloroso muitas vezes a gente ter que ser hostilizado, a gente ter que ser machucado, apedrejado até mesmo pelos nossos próprios irmãos, como foi o caso do Senhor Jesus, que foi ali, cresceu ali na sinagoga, né, desenvolveu ali o seu ministério aos 30 anos, e as pessoas não acreditaram nele dentro da sua casa. Ei, querido, ei, querida, te anima o teu coração, porque o Senhor é contigo e algo grande o Senhor está colocando nas tuas mãos. Tu sabe a chamada que o Senhor colocou sobre a tua vida. Eu quero te dizer que tu já sabe. Tu já sabe. Se tu tá com dúvida, o Senhor vai fortalecer isso na tua vida. Tu vai entender a que tu tem sido chamado. Cumpre. Assim como Paulo disse a Timóteo, cumpre a tua chamada, cumpre o teu ministério e faz o seguinte, fala para aqueles que te escutarem, prega para aqueles que te ouvirem, mas aqueles que não te ouvirem, não te preocupa com eles, porque eles não é problema teu, eles é problema de Deus. Então eu quero te dizer hoje, descansa o teu coração e deixa que Deus responde por ti. Deus responde pela tua vida. Quem é que no filho, na escola, quem é pai e mãe está assistindo esse vídeo, sabe, quando os nossos filhos fazem alguma coisa, alguém vem e diz, quem é o pai dessa criança? Quem é aqui que é responsável por esta criança? E aí tu te apresenta e diz, olha, sou eu. E aí diz, ela fez isso, isso e isso. E se tu tem a resposta, tu vai dizer, ela fez por isso, por isso, por isso. Né? Se tu é alguém que instrui o teu filho, não estou falando de pais loucos aí, que os filhos fazem coisas atrocidades e não repreendem seus filhos. Eu estou falando de pais que conhecem os seus filhos e pais que respondem e defendem os seus filhos muitas vezes quando sabem que eles não têm culpa e se por acaso seus filhos tiverem culpa, reconhece também. Mas eu quero te dizer aqui neste caso, querido, que o Senhor sabe a tua fidelidade. O Senhor sabe que tu tens sido fiel a Ele. E o Senhor, Ele vai responder pela tua vida. Lembrando do que eu estou falando, já falei mais uma vez aqui. Eu estou falando para pessoas que têm vida com Deus. Eu estou falando para pessoas que andam de joelho. Eu estou falando para pessoas que sabem
o que é um jejum, que sabem reconhecer a voz de Deus. Através dessa mensagem, com certeza o Senhor pode fazer muitas coisas em muitas vidas. E eu quero te convidar, se tu ainda não faz isso, eu quero te dizer que esse é o caminho do céu. Esse é o caminho do Senhor Jesus para a nossa vida. Aquele que é fiel a Deus, Deus também é fiel a Ele. A Bíblia diz que mesmo que nós permaneçamos infiéis, Ele permanece fiel, porque mesmo que nós sejamos infiéis, ou seja, se aconteça alguma coisa, às vezes nós somos falhos, nós erramos, mas Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Então, querido, querida, descansa o teu coração. E se tu não caminha com Cristo ainda, eu te faço um convite: confessa ao Senhor Jesus e pede direção a Ele, porque Ele vai te conduzir. Hoje existem igrejas de vários para tudo que é gosto, mas ore a Deus. Peça ao Senhor direção e peça ao Senhor e que tu não seja enganado no mundo espiritual, mas que Ele, o Espírito Santo, te conduza à vontade boa, perfeita e agradável do Senhor Jesus. Tá certo, querido, querida? Um grande abraço eu quero te deixar. Compartilha esse vídeo, manda para pessoas. Tem pessoas que precisam ouvir esta mensagem, ela vai fazer diferença na vida de muita gente. Tu pode ser um profeta de Deus, transmitindo, compartilhando, ajudando o canal a crescer, ajudando a gente a divulgar a palavra, porque nós vivemos dias difíceis. A palavra do Senhor fala isso. Nós vivemos dias trabalhosos sobre a terra, onde muitas pessoas são amantes de si mesmo, muitas pessoas não querem mais ouvir a palavra de Deus, amontoam doutores segundo as suas próprias vontades, segundo as suas vaidades, e elas não querem mais ouvir a doutrina santa, pura do Senhor Jesus, a misericórdia, a bondade, o amor, o perdão. E isso está longe hoje de muitas pessoas, tá certo? Mas eu quero te dizer, querido, Deus é contigo, Ele é na tua vida. Então não temas e continua fazendo aquilo que o Senhor te mandou. Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te encher de sabedoria para concluir propósitos e projetos que Ele tem colocado no teu coração. Um grande abraço, até o próximo vídeo.